Bom dia. Hoje vamos estar falando de um assunto que realmente é controverso, realmente 100% das pessoas que não têm conhecimento da história bíblica, não têm conhecimento que venha do Pai, mas sim tem apenas conhecimento que venha dos homens, seus pastores, dos seus rabinos, dos seus pais de santos, enfim, aqueles que estão aí justamente para distorcer, para fazer com que as pessoas desencaminhem. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, que as pessoas não desencaminham. As pessoas já nascem com a sua vida, com o seu futuro, com aquilo que vão ser, e não ao contrário do que dizem muitos, e vão adquirindo isso conforme vão viver. Parece estranho, né? Mas é uma realidade que ninguém pode realmente negar. Nós temos um texto, né? Muito bacana por sinal, que está em Isaías 45:7, que diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Yahweh, faço todas essas coisas. Então observe, meus irmãos, querer, sabe, eu estou aqui há algum tempo, embora hoje eu tenha dormido à noite, agora são 5h33, e eu estou aqui justamente a observar, tá? Os pensamentos, né? Como eu digo para algumas pessoas, né? Nós temos que olhar para tudo sempre crendo, né, que nosso Pai irá nos trazer a resposta correta. Que o nosso Pai irá fazer com que nós hajamos que nem Shaul disse, que nós olhássemos para tudo e retêssemos o bem. Então eu vi, né, várias tendências aí, né, de pensamento, de ensino, de teologia, enfim. Mas todas elas caem no mesmo erro, né? Eu penso assim, se uma pessoa acredita em João 3,16, ela já está no erro. Ok? Então, vamos falar um pouquinho a respeito, né, do que está acontecendo hoje e falarmos um pouquinho sobre esse texto, onde nosso Pai nos diz, né, afirma categoricamente. Deixa eu desligar aqui meu som, que ele fica fazendo um barulhinho. Agora sim. Né? Então, onde esse texto é a palavra do próprio Pai falando, né? E ele diz
Eu crio a luz e faço as trevas. Observem. Por que ele diz eu crio a luz e faço as trevas? Porque se nós formos ler, né, Gênesis 1, lá diz que só haviam trevas. Ou seja, não havia a luz. Aí lá também explica que o Pai criou a luz, né? E que viu que era muito bom. E então fez a separação entre o dia e a noite. Então vejam bem, realmente o Pai cria, ou criou, a luz e as trevas. Porque quem mais iria criar as trevas? Porque se nós formos achar que alguém criou as trevas, então existe alguém superior ao Pai. Teve até um engraçadinho aí que colocou, né, que muita gente usa esse texto porque essas pessoas não creem nem no livre-arbítrio. Você crê no livre-arbítrio? Veja, o livre-arbítrio significa que você vai ter as suas escolhas, você vai fazer aquilo que você quiser. O que você tem feito na sua vida é o que você queria? Você está contente com a forma que você é, com a forma que você hoje entende as coisas, enfim. Está? Percebe, meus irmãos? Nós temos que entender que essa ideia do mal e do bem, e do mal ser uma coisa separada do bem, vem daqueles que acreditam, né, por exemplo, num ser que é o inimigo. Mas venha cá, se você sabe, se você realmente é uma pessoa que recebeu fé e que crê no Criador, vocês acham então que existe um outro ser com muito poder e que ele pode até ser inimigo do próprio Hu? Observe, os pentecostais, por exemplo, e fora eles, batistas, enfim, hoje é tudo pentecostal, né? Você não precisa nem dividir. Observe, eles creem que existe, né, um maligno e que ele está em luta contra Yahweh para poder nos desvirtuar. Agora, eu faço a pergunta: se assim fosse, né, se houvesse uma batalha espiritual, como tem muitos idiotas que falam, então nós poderíamos dizer que praticamente, né, nós estamos assim, o Pai perdendo. Porque 99% das pessoas são más. Eu vou mais longe, 100% das pessoas são más. Não existe um só bom. Então, se isso ocorre porque Hassatan, por exemplo, né, que é o nome que eles dão a ele, exista, então o Pai já está perdendo aí de 100-0. E isso é impossível, nós sabemos. O Pai tudo pode.
Você pode perguntar para uma criança, né, que vai à igreja aí do Zezinho, né? Você pergunta para ela: quem é o ser mais poderoso do universo? Devido, é claro, ao costume, devido, é claro, a ela estar fora do, vamos dizer assim, do ensinamento correto, ela vai te responder: é Deus. Uma criança. Será que conforme as crianças vão crescendo e se tornando adultas, né, elas vão ficando burras? Será que é isso que acontece? Eu acho muito estranho isso. O que acontece é que as pessoas já nasceram para cumprir uma determinada, né, caminhada, uma determinada, vamos por assim, um personagem. Muitos, quando eu digo isso, me dizem: então quer dizer que nós não somos nada? Não, nós não somos nada. E nós devemos ao nosso o estar aqui ainda. Observem, vamos colocar como exemplo o que está acontecendo aqui no Brasil. A inversão de valores foi tão grande que muitos ainda defendem o ladrão. Observem, por pior que essa pessoa fosse, a menos que ela faça parte da quadrilha, o que ela tem a ganhar querendo colocar como o presidente um bandido, um mentiroso? E vai saber o que mais, né? Um cara que quer acabar com a família, um cara que quer deixar livre a sexualidade, um cara que está fazendo com que as professoras ensinem as crianças de 7, 8 anos de idade que não existe homem e mulher, existe a escolha do que você quer ser. Isso é maligno. Agora, isso é permitido pelo Pai. Se é permitido, é por quê? Porque se fosse o inimigo que estivesse fazendo isso, o Pai estaria lutando contra. Mas não, se vocês olharem para o mundo inteiro, ele está totalmente transformado, ele está totalmente, como diria, né, nas mãos do maligno, mas não é nas mãos do maligno. É nas mãos do mal que o próprio Yahweh cria. Eu, você e qualquer outra pessoa, não importa se nós somos servos ou não, nós estamos na mão do Pai. Nós estamos na mão do Pai desde que nascemos. Na verdade, a nossa vida já foi escrita antes da fundação de tudo. Veja, eu não sou calvinista, não estou falando da predestinação, não. Eu estou falando da predeterminação. Talvez você diga para mim: mas predestinação e predeterminação são a mesma coisa. Desculpa, meu irmão, mas não é. Entra no Google e procura. Eu não vou ficar dando mastigada a coisa.
Então pensem, por que eu estou aqui às 5 e pouco da manhã gravando isso para você, enquanto que você deve estar acordando ou vai acordar daqui a pouco para sair correndo, para ganhar dinheiro, porque você quer um carro novo. Veja, eu não tenho nem para comprar comida o dinheiro. Ontem uma irmã nos ajudou, 2 irmãs nos ajudaram, e nós fomos ao mercado. Ontem. E nós fomos ao mercado e compramos algumas coisinhas. Nós tínhamos R$ 110. Se você vai ao mercado, você sabe que com R$ 110, você não precisa nem comprar a sacolinha, né? Eu não estou aqui reclamando disso, muito pelo contrário. Porque eu sei que isso é uma forma que o Pai me prova. Observem, se tudo de ruim que ocorresse com alguém fosse da parte, né, do opositor, né? Como que ficariam então as provações de nosso Pai? Seriam coisas boas que Ele nos daria? Não. Aí não seriam provações, aí seriam presentes. Entendem? No plano do Pai, que são 4 etapas, eu vivo falando isso, mas ninguém nem me pergunta sobre isso, mas são 4 etapas, estão claramente divididas na Escritura. Ele tem que atingir, né, o seu intento que foi escrito antes da fundação da criação, que aliás não terminou até hoje. Só vai terminar no final do 3º estágio, quando entrarmos no 4º estágio. Entendem? Então observem, eu crio o bem ou a luz e crio as trevas. Eu faço o bem e crio o mal. Se eu for dizer que o mal é criado por um ser independente, um ser aí que se rebelou e que blá, eu vou estar dizendo que o nosso Pai é vulnerável, que o nosso Pai, ele não é o único ser superior, e ainda por cima que ele está perdendo de 100-0 para o inimigo. Observem, o livro de Jó, ele se inicia dizendo, né, que ia haver uma reunião no céu e que todos os anjos foram convocados e que aí Ra-Satã também chegou lá, né? E o pai pergunta para ele, de onde vens? E ele diz, de rodear a terra. Que em outro sentido significa estar invadindo a privacidade das pessoas na terra, estar danificando a terra, enfim. Aí o relato diz que o pai fala para ele, vistes Jó, meu servo leal? E aí Ra-Satã diz assim, é claro, tudo que ele faz dá certo, ele tem 10 filhos, ele é rico,
Porque ele não seria leal a ti. Agora, tira o que ele tem e vamos ver se ele continua leal. Observem, em Tiago está escrito que o Pai não tenta ninguém e por ninguém pode ser tentado. Então esse livro já demonstra, desde os primeiros versos dele, né, que é uma fraude. Esse livro, para começar, não é uma história verídica. Eu tenho um estudo, né, que se chama a autojustificação de Jó. Seria bom vocês lerem esse estudo, porque eu acredito que muita gente se autojustifique por coisas que não tem nada a ver. Ainda ontem eu conversava com uma irmã, aliás, ontem, e eu disse a ela algumas coisas que eu sei que a fizeram talvez até ficar magoada comigo, ou talvez magoada com a situação toda, porque ela tem compreensão do que é verdade. E eu tive que dizer a ela que por que o Mashiach disse o inimigo do homem está em sua própria casa? Pai contra filho. Vocês conhecem o verso, né? Meditem nisso. E lembre-se, não existe um ser maligno que luta contra Yahweh para desencaminhar a humanidade. Isso foi inventado porque as pessoas não queriam assumir seus próprios erros, que na verdade não são próprios da pessoa, porque já vem com ela na predeterminação. Se assim não for, eu acho gozado, porque você pega qualquer pentecostal aí, ignorante, que não sabe nem ler, ou que nunca tenha lido a palavra, e você vai ver que ele vira para você e diz assim: não, mas o Pai constrói vasos para honra e vasos para desonra. Por que ele está querendo dizer com isso? Ele não está querendo dizer o que eu acabei de falar? Entendem? Bom, meus irmãos, o recado de hoje é esse. Espero que vocês desfrutem dele e que ele traga alguma resposta para vocês. Shalom, tenham um ótimo dia. Yeah.